sítio Culumins, historicamente, ele está inserido no contexto de interiorização da capitania do Rio Grande. Eu tive contato com arqueologia no segundo semestre de 2016, precisamente. Conheci o sítio Culumins, então, na época, eu me vinculei ao Laboratório de Arqueologia aqui do Seridó e também fazia parte do projeto de pesquisa chamado Arqueologias em Casas de Fazenda, na região do Seridó. O trabalho da Osana ele se insere em uma dinâmica de pesquisa sobre as ocupações sertanejas. Essa linha de trabalho da Osana ela é relativamente recente na arqueologia brasileira. No trabalho da Osana sobressai-se, por exemplo, as cerâmicas. O material cerâmico, a gente pensa, ou acredita que ele é um dos principais elementos de compreensão da longa duração no Seridó potiguar. A gente também pode falar ou pode pensar as ocupações, as habitações, as casas de fazenda, algumas ruinificadas, outras ainda no Seridó, ainda com paredes erguidas, alguns ainda conservando o teto. Então a gente tem alguns hábitos que permanecem. Então a linha de trabalho da Osana, ela traz disso, ela traz desde a tradição, vamos pensar dessa maneira, que vem de centenas ou talvez até de milhares de anos, até contextos mais recentes e contemporâneos que mostram o sertão como um mercado consumidor, mas acima de tudo o sertão como um espaço de identidade própria. E o trabalho dela revela essa identidade a partir da análise da cultura material. O primeiro tipo de artefato trabalhado por nós são as cerâmicas, que para as populações sertanejas é conhecido como as louças de barro. Eram objetos que pelo menos até meados do século XX esteve presente. Em relação ao Culumins, foi o tipo de artefato mais coletado, representou cerca de mais de 65% dos materiais arqueológicos coletados. Esse material se apresenta muito fragmentado, se caracteriza por não ter muita decoração, porque as cerâmicas elas apresentam comumente alguns tipos de decorações, mas geralmente são peças alisadas. Nesse caso aqui é uma borda, provavelmente de um vasilhame, tem uma asa aqui. Então, a nossa análise, ela se caracterizou por tentar perceber elementos técnicos e também entender como se caracteriza essa cultura material aqui do sítio Culumins e depois pensando de forma mais ampla no Seridó. O segundo tipo de artefato que foi fonte para a nossa pesquisa é um tipo de louça chamado faiança fina. Eram objetos que têm como origem uma confecção externa. Eles advêm de uma produção inglesa e foi muito popular nos mercados brasileiros, principalmente no século XIX. As faianças finas, elas têm como poder informativo fornecer uma cronologia relativa, relacionando ao período de ocupação do sítio. Tivemos como resultado o período de ocupação para o Culumins, 1831, que acabou que foi convergente com o documento de inventário que a gente também utilizou como fonte, já que o inventário data de 1851. A gente conheceu o sítio Culumins através da disciplina Seminário de Arqueologia, ministrada pelo professor Abraão Sanders, onde nos possibilitou o primeiro contato com a arqueologia. Então, nos preocupamos em conhecer a nossa história, a nossa identidade. Temos alguns colegas, inclusive eu, que estamos pesquisando sobre o Seridó, sobre as casas de fazendas, que foi o marco inicial da nossa região, quando eles iniciaram o processo de interiorização a partir do século XVII, indo em direção ao sertão. Então, eu acho que isso agrega muito para a nossa história, para a nossa identidade. É algo que não conhecemos através das escolas de ensino básico. Então, acho que isso é muito importante para contribuir não só para a questão acadêmica, mas para a população. O sítio Culumins está localizado na zona rural do município de Caicó. E o que chama a atenção nesse espaço é justamente a presença ainda da casa-sede, justamente pelo seu estilo construtivo.
porque é um estilo construtivo de espaços de moradia que não é comum para as habitações do Seridó, pelo menos aquelas que ainda são presentes, né, nessa paisagem. É uma construção que remete às construções de casas fortes, né, que tinha essa característica militar, mas também o uso civil. Aqui aconteceram 2 escavações arqueológicas, tanto na parte interna da casa quanto na parte externa. Informações sobre a origem do sítio, na verdade, elas são bem escassas. O que a gente conseguiu mapear através da nossa pesquisa foi justamente um documento de inventário datado de 1851. E é muito interessante que, pelo menos na fonte documental, tem toda uma descrição do espaço, a presença das cercas de pedras. Também nós fizemos em campo uma projeção dessa planta e ela acaba coincidindo com os estilos, né? Com a espacialidade das casas de moradas aqui do Seridó, onde ainda tem a fachada, depois vinha a sala da frente, o corredor, nas laterais, os quartos. E essa parte que a gente está aqui, na verdade, seria o espaço dos fundos da casa, né, onde poderia ficar, além do quintal, mas também uma espécie de cozinha ou sala de trás. A análise desses 2 tipos de artefatos configura o sertão como um lugar de movimento. Essa pesquisa, ela resulta em pensar esse sertão por uma outra perspectiva, né? Pela perspectiva do movimento, pela perspectiva das conexões, das redes. Então, a gente tem um produto, objetos que pertencem a uma rede a nível local e regional, e mesmo tendo significados econômicos e sociais diferentes, a gente conseguiu, na verdade, ter esse panorama a partir do sítio Pulumins e a partir das cerâmicas e das louças.